Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre outra espécie bacteriana de importância clínica, que é a Pseudomonas aeruginosa. Vocês vão ver que ela é top, top, top demais. E vamos estudar um pouquinho sobre quais as doenças que elas podem causar e quais as sintomatologias, os tratamentos, enfim. Vocês vão ver por que ela é tão top, por que eu acho ela tão maravilhosa e perfeita, sem nenhum defeito. Então, essa espécie Pseudomonas aeruginosa de bactérias gram-negativas, claro, que são os micro-organismos que a gente está vendo aqui nesta sessão dessas aulas, são bactérias extremamente ubíquas, ou seja, estão abundantes em todos os locais, porque elas não requerem muita coisa para sobreviver, elas não são micro-organismos fastidiosos, não são micro-organismos que têm dificuldade de crescimento. Então, em qualquer canto, elas estão crescendo muito bem e muito maravilhosas. Para algumas pessoas, elas podem se tornar patógenos oportunistas, principalmente por as pessoas apresentarem algum tipo de fragilidade, como idosos, como pessoas que estão em unidade de terapia intensiva, as pessoas imunossuprimidas, enfim. Esse micro-organismo é de difícil tratamento, porque ele possui vários fatores de virulência e de resistência que fazem com que eles cresçam maravilhosamente e consigam driblar a ação de vários medicamentos diferentes, né? E nas aulas práticas que nós tivemos, nós isolamos provavelmente algumas pseudomonas aeruginosas. Então, vamos ver quais são os indícios nessa aula que nos fazem crer que nós conseguimos isolar esse micro-organismo. Quais são as características metabólicas desse micro-organismo? É uma aeróbia obrigatória, isso quer dizer que ela exige a presença de oxigênio para sobreviver, para, enfim, ter o seu metabolismo ativo. Não é fermentadora, não fermenta lactose e nem forma esporos. É catalase, citrato e oxidase positiva. Esse micro-organismo, além de possuir cápsula e flagelo, para motilidade, e essa cápsula para driblar o sistema imune, ela também produz fímbrias, que são aqueles pili que ajudam a bactéria a se aderir ao nosso tecido, né? Além disso, além desses fatores de virulência clássicos, que várias outras bactérias que a gente já estudou possuem, elas apresentam alguns mecanismos para driblar os fármacos, né, antimicrobianos. Elas apresentam bomba de efluxo para diversos antibióticos. Tá vendo aí a bombazinha botando para fora os antibióticos? Então, lembra da aula de Emanuel que ele mostrou essa bomba, esse mecanismo de bomba de efluxo, que o micro-organismo, mesmo que entre o antimicrobiano, consiga adentrar, ela consegue botar para fora. Produz beta-lactamaso, que degradam os beta-lactâmicos, e produz enzimas inativadoras de aminoglicosídicos. Então, ela é extremamente resistente, por isso de difícil tratamento, certo, pessoal? Então, assim, em termos de estrutura, de metabolismo e de driblar o sistema imune, de ser resistente, ela está realmente de parabéns. Por isso que eu digo que ela é maravilhosa e vocês vão ver que há outros fatores também, certo? Onde elas estão? Como eu falei desde o início, elas estão espalhadas em todos os lugares e pode acontecer tanto na comunidade quanto no ambiente hospitalar. E como elas são fáceis, né, de crescer e de se desenvolver, elas sobrevivem em objetos, em superfícies inanimadas. Então, aqueles objetos que são tocados por várias pessoas ao longo do dia, como corrimão, óculos, interruptores, enfim, coisas que todo mundo toca o tempo todo, elas gostam de viver lá. E mais especificamente, elas gostam de lugares úmidos. Então, sabe aquele recipientezinho, aquela caixinha que você coloca a sua lente de contato? Pronto, ela gosta de crescer ali. Da mesma forma, ela gosta de crescer em piscinas, ela gosta de crescer em banheiras. Então, às vezes as pessoas vão em lugares especializados, né, que tem umas banheiras diferenciadas, então vai lá e toma banho na banheira e às vezes acaba se contaminando com pseudomonas aeruginosa. Além disso, alguns aparatos respiratórios também de hospital, aparatos úmidos que têm umidade,
também podem estar contaminados com Pseudomonas aeruginosa, porque ela gosta de crescer ali dentro. Então, quando é que a transmissão desse micro-organismo ocorre? Quando tem contato da mucosa ou da pele lesionada com uma superfície contaminada ou inalando aerosol e perdigotos, né, contendo Pseudomonas aeruginosa. A pessoa espirra, alguma coisa assim, e aí os perdigotos vão e caem na outra pessoa, a pessoa se contamina. Como eu falei para vocês, por mais que ela seja ubíqua, esteja em todos os lugares, a maioria da população não manifesta nenhuma sintomatologia na presença desses micro-organismos, porque, enfim, ela não causa graves problemas na maioria da população. Ela é um micro-organismo oportunista quando se tem algumas particularidades, algumas doenças de base, como diabetes, como fibrose cística, doença granulomatosa crônica e algum tipo de imunodeficiência. Então, como ela é extremamente ubíqua, e vocês isolaram na aula prática, provavelmente, e estava todo mundo bem, todo mundo sadio, dá para entender que, de fato, é um micro-organismo que não causa tanta doença assim, por mais que ele seja extremamente resistente. Mas, quando ele causa, é de difícil tratamento. Quais são os outros fatores de virulência que a gente pode falar, além daqueles que a gente viu no início da aula? Ela produz toxinas, que geram forte reação imunológica e causa dano nas células hospedeiras, né, principalmente nas células epiteliais em que ela invade, e algumas cepas produzem biofilme, né? Produz uma cápsula mucoide de exopolissacarídeo que vai ajudar na formação desse biofilme, que a gente já estudou o que significa biofilme e por que ele é importante para a proteção daquela comunidade microbiana, principalmente da ação de antibióticos. Então, o antibiótico ele já tem dificuldade de furar essa barreira do biofilme. Quando ele entra, a bactéria ainda produz uma série de enzimas, tem bomba de efluxo, então ela é difícil de tratar mesmo, né? A bicha, ela é destruidora mesmo, como a gente fala. Ela, além de causar a doença, ela é de difícil tratamento. Então, quando a gente fala das toxinas, a gente fala principalmente de duas toxinas, que é a fosfolipase C e a exotoxina A. A fosfolipase C destrói a membrana plasmática, acaba tirando a capacidade daquele surfactante pulmonar, destruindo esse surfactante e inativa as opsoninas. Então, realmente ela acaba atingindo diferentes instâncias do nosso corpo e gera a sintomatologia. A exotoxina A inibe a síntese de proteínas em nível de ribossomo, porque vai inativar aqueles fatores ribossomais que podem estar relacionados à produção de proteína, né, que geralmente estão relacionados à produção de proteínas, e aí neutralizando esses fatores, como o F2, ela acaba impedindo que haja produção proteica e leva à morte celular, como a gente já viu. Quando a gente desestabiliza essa cadeia de produção de proteína, que a proteína não consegue ser produzida, a célula entra em morte, porque as proteínas são a base do metabolismo dos organismos. Tem uma característica bem interessante, que é a produção de alguns pigmentos. Ela pode produzir, além de outros pigmentos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, dois pigmentos principais que são bem característicos, pioverdina e piocianina. A pioverdina é um composto amarelo, esverdeado, que é fluorescente, que é quelante de ferro, né? E a piocianina é um corante também esverdeado, azulado, né? As literaturas dizem que é verde, outras dizem que é azulado, enfim. E que, como o meio está mostrando aí, é um meio agar nutriente, quando o micro-organismo cresce, ele fica verde. Algumas pessoas, acredito que na turma B, quando fizeram a coleta com suave, coletaram Pseudomonas aeruginosa. Eu acredito, porque o meio ficou extremamente verde. Então, isso é indício
indício, eu não tenho como provar porque eu não tenho todas as provas bioquímicas, mas é indício que houve o isolamento de Pseudomonas aeruginosa. Então, para vocês verem que vocês são habitados por micro-organismos extremamente patogênicos e extremamente resistentes e que aquele laboratório é um laboratório extremamente perigoso, né? Então, vejam aí um teste de antibiograma, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou contar de novo que eu me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu acredito que seja 12. 12 antibióticos diferentes. A Pseudomonas aeruginosa só foi inibida por 3 desses antibióticos, porque há a presença desse halo de inibição. Então, é um micro-organismo que realmente é extremamente resistente a uma série de antimicrobianos. E hoje nós temos uma bactéria lá no laboratório isolada de alguns de vocês, certo? Que eu não sei se foi uma amostra que foi isolada, enfim, do sapato, do chão, do olho, do óculos, ou se foi da boca, enfim, não sei. Vamos ver. Outra característica importante é o odor frutado. Tem gente que trabalha com isso o tempo todo, né? E diz que esses micro-organismos, quando em cultura, eles têm um cheiro de fruta, principalmente de uva que não esteja, que já esteja nem apodrecendo, enfim. Tem essas características também. Quais são os sintomas, principalmente de infecção por Pseudomonas aeruginosa? Geralmente febre, aumento na contagem de células brancas, aumento da frequência respiratória e da frequência cardíaca. Pode gerar quadros mais graves como osteomielite, otite, principalmente no ouvido externo, endocardite, principalmente na válvula tricúspide, e pneumonia em casos mais graves. Também pode ter foliculite, por Pseudomonas aeruginosa, que é uma forma mais branda. Pode gerar ectema gangrenoso, né, que é essa manifestação cutânea que pode estar associada à sepse, ou não, mas geralmente sim, né? Geralmente é um indicativo de sepse. Principalmente quando a pessoa está com algum tipo de imunodeficiência e o tecido entra em necrose. Infecção urinária em catéteres, lembra que eu falei que está presente em aparatos médicos que estão associados a algum tipo de umidade, e conjuntivite ou dor nos olhos, principalmente quem usa lente de contato, porque ela gosta de crescer nesses potinhos aí. Quem trabalha com feridas diz que a infecção por Pseudomonas aeruginosa é característica porque a ferida fica azulada e esverdeada, por causa desses pigmentos que o micro-organismo produz, certo? Diagnóstico é a cultura microbiana de regiões onde há suspeita desse micro-organismo, seja na ferida, no escarro, no sangue. E o tratamento depende do tipo de sintomatologia, do tipo de dano que aquele micro-organismo causou. Se for uma foliculite, geralmente não tem um tratamento específico, mas em infecções mais severas tem que haver aquele estudo de suscetibilidade, porque ninguém sabe se aquela cepa é resistente ou não a quais tipos de micro-organismo. Então, a gente tem tanto a possibilidade de utilização de antibióticos tópicos ou de antibióticos em aerosol, né? Em casos mais severos, como são em casos em que a gente há uma infecção mais generalizada, sistêmica, enfim, a gente precisa fazer a combinação de drogas antipseudomonas. Por quê? Porque a gente viu desde o início que ela produz enzimas e tem mecanismos de defesa muito eficientes. Então, a gente pode utilizar beta-lactâmicos e aminoglicosídicos, carbapenêmicos, quinolonas e aminoglicosídicos também, né? Em associação, de forma que a gente consiga neutralizar esse micro-organismo. Então, para vocês que já estudaram um pouquinho de farmacologia, vocês vejam que essa associação de antimicrobianos é como se fosse uma bomba para vários micro-organismos, mataria vários, mas como a gente está tratando de um micro-organismo extremamente resistente, a gente precisa dessa associação. E a aula foi essa, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado.
Não deixem de interagir lá no nosso fórum, não deixem de responder as perguntinhas. E qualquer dúvida que tenha surgido nessa aula, vocês podem entrar em contato comigo no próprio fórum, por e-mail, enfim, a gente vai conversando, tá certo? Obrigada por assistir e até a próxima aula.